horas e 15 minutos. Dores nas costas ou dor no espinhaço, como diz minha avó. Você sofre? Tem, Adriana Dias, dor nas costas de vez em quando? De vez em quando eu tenho sim, nos ombros, principalmente, na nuca. Má postura, Má postura, né? O sedentarismo, estresse, eu acho que muitas vezes também. Estresse e até exercício físico mal executado. Mal executado, sim, pode uma causar. orientação de um profissional, né? A gente está na linha com o Dr. Rômulo Pinheiro, ele é ortopedista, especialista em coluna. Dr. Rômulo, tudo isso que a gente falou aqui é verdade, é? Má postura e até um exercício físico mal executado. Ele vai puxar a nossa orelha, viu? Vai, sim. Ele vê o jeito que a gente está sentado aqui, doutor Rômulo. É isso mesmo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar sobre um tema tão relevante, né? É tão relevante que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas vão ter dor nas costas pelo menos uma vez na vida, né? E hoje, né, a causa mais comum de dor nas costas é, na verdade, como você até próprio falou, sabe, Thiago? Na verdade, a combinação de dois fatores, né? Como eu gosto de explicar no consultório. Primeiro, o sedentarismo, associada à obesidade associada, e também a questão da má postura, que a gente vai discutir posteriormente, e vou dar dicas essenciais sobre uma postura adequada para evitar dores nas costas. Tá, a Adriana já me deu um carão aqui, doutor, que eu tô mal sentado pra caramba aqui. Vou tentar me organizar. A postura, né? Mas então, vamos lá começar sobre já falamos um pouco sobre as causas, né? O que é exatamente uma má postura? Como é que a gente deve sentar? A regra que a gente sabe é a coluna retinha, as pernas em 90 graus, é assim mesmo? Isso, perfeito, Thiago. A ergonomia hoje no trabalho ela é um tema muito relevante, né? E assim, não tem muito mistério, muito segredo. São medidas simples, na verdade, que são essenciais para justamente você não ter dor nas costas e que aquela dor nas costas não fique crônica ou não persista com sinal de alarme. Por exemplo, como é que a gente deve se posicionar? Procure deixar os ombros relaxados e os braços alinhados com o seu tronco. Se você usa o monitor do seu computador deve estar na altura dos seus olhos. E uma dica, há uma distância mais ou menos de um braço na sua frente, sabe? Pode usar também um apoio para elevar a tela se precisar, por exemplo, um livro, algum apoio para justamente manter o mesmo padrão de altura dos olhos. Os cotovelos eles devem estar flexionados aproximadamente 90 graus e os antebraços e mãos apoiadas na bancada de trabalho, para justamente ter uma boa ergonomia e você realmente não ter dor nas costas. Mantenha também o mouse próximo de você, para justamente evitar que tenha algumas outras coisas associadas, por exemplo, em braços, em punhos, e ajuste a cadeira, né? O ajuste deve ser necessário próximo da mesa ou da bancada. E procure deixar sempre os quadris, joelhos 90 graus, com mais ou menos o mesmo alinhamento de um ângulo confortável para você, né? Se for necessário, pode até providenciar realmente um apoio no pé. Um apoio no pé é importante para justamente estabilizar o tronco, né? Isso são medidas básicas. Outra coisa que vale muito a pena falar, né, associado, é o uso de telas excessivas, né? Eu tenho pegado realmente muito paciente no consultório que justamente tem dor na cervical por justamente o uso excessivo de telas, notebooks, celulares, tablets, né? Ou seja, são medidas simples, mas bem objetivas que realmente conseguem tirar essa dor nas costas e o pior, não deixar ela progredir, né, para um caso mais grave. Doutor Rômulo, muito boa tarde. Mais uma vez aqui, Adriana Dias, seja bem-vindo mais uma vez ao Pô News em Revista, segunda edição. E enquanto o senhor falava, eu só precisava estar assistindo a gente, porque eu só estava falando, olha, coluna de tal jeito, braço de tal jeito, mouse próximo. A gente estava fazendo exatamente o que o senhor estava dizendo, eu e o Thiago aqui, viu? Mas eu já me refestelei Os todo bastidores, aqui. mas ele já relaxou aqui total, viu? Mas nós fomos bons alunos, pelo menos durante a sua fala. Mas, assim, a parte disso, para quem trabalha, doutor, por exemplo, né, muitas horas sentado, para quem dirige muito, para quem, por exemplo, trabalha hoje com internet, a gente sabe que muitas pessoas, inclusive o home office aí tá muito forte, muitas pessoas, como o senhor falou, trabalham muito no computador, muito com o celular, e é quase impossível, pelo menos a maioria das pessoas relata isso, a dor na cervical. Eu já tive problema como esse, inclusive de sentir muita dor e você acabar percebendo que é por conta desse mau posicionamento de não ter um computador na altura da sua visão ou de o celular sempre ficar abaixo, não é? Da visão da pessoa. Qual é a orientação, por exemplo, para quem passa o dia muito tempo sentado ou dirigindo ou nessa posição? Dá para fazer um exercíciozinho de vez em quando ali, dar uma relaxada para fazer essa musculatura, não sei, para fazer o corpo, não é? Relaxar disso daí, dessa má postura?
Perfeito. É comum vermos, né, principalmente no consultório, pessoas que ficam mais ou menos aproximadamente 60%, 70% do seu dia sentado durante o seu trabalho, por exemplo, né, justificando uma dor na cervical, né, uma dor na lombar por mau posicionamento, né. Isso tem procurado muito. Né, a grande dica, na verdade, né, é alternar, né. O ideal, se você fica pelo menos 1 hora sentado, é dar uma levantada, entendeu? Vai tomar uma água, dar uma respirada para justamente ativar a musculatura da coluna, sabe? Isso é fundamental, ou seja, não ultrapassar, né, justamente mais de 1 hora sentado numa mesma posição, né, porque isso faz uma sobrecarga justamente na lombar e na cervical e dando dor nas costas, né, isso agravando e justamente podendo provocar casos mais graves de lesões, por exemplo, hernia de disco, né, um desvio grave de coluna, uma artrose, uma artrite que pode acabar pressionando o nervo propriamente dito. Em relação ao uso excessivo de celulares, é uma pergunta excelente, porque é uma pergunta muito comum no meu consultório. O ideal é a gente ter pelo menos uma flexão, né, da cervical, pelo menos no máximo 45 graus, ou seja, nem olhar muito reto, nem muito para baixo, vamos dizer assim, entendeu? Ou seja, olhar de uma forma confortável. E uma dica do cotovelo, né, fundamental para o celular. Tenta deixar o cotovelo aproximadamente 90 graus segurando o celular. Se conseguir fazer isso, mais ou menos, você vai perceber que justamente a dor na cervical diminui, porque justamente relaxa a musculatura do pescoço. E os motoristas, doutor, quem dirige, motorista de aplicativo, de ônibus, motoqueiro também, passa muito tempo aí em posições não muito confortáveis, né? Qual a orientação para esse povo? A orientação para justamente quem fica muito tempo sentado, até justamente tem essa pressão mecânica, principalmente da motocicleta, esse movimento repetido, é justamente manter a coluna reta, né? Justamente pelo menos para proteger com as dicas que justamente sentar, ou seja, tentar apoiar a curvatura da lombar, né? Justamente bem no banco, para justamente estabilizar o banco justamente bem confortável e, se possível, não ultrapassar mais que 50 minutos, né, durante, por exemplo, um motorista de aplicativo, tentar justamente, depois de 1 hora, levantar, ficar 5 minutos em pé e depois sentar novamente, né. O grande diferencial, na verdade, hoje, é esse tempo de 1 hora. O que eu percebo que, justamente, hoje em dia, mais pacientes, eles passam mais de 2, 3 horas sentados e não percebem isso no tempo, né. A dica mais importante, justamente, do tempo é justamente fazer isso. E se você estiver no ambiente de trabalho ou justamente em carros, justamente tentar evitar alguma sobrecarga mecânica associada. Por exemplo, dar uma esticada, por exemplo, estar sentado, dar uma esticada no joelho, dar uma mobilizada justamente na coluna para justamente ativar essa musculatura e proteger, evitando dor. Né? São dicas simples, mas muito importantes, sabe? Doutor Rômulo, agora para as mulheres, não é? No meu caso, por exemplo, que passo muitas horas do dia com o famoso salto alto. Como é que a gente pode ficar elegante e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde da coluna? Ela tá com um salto aqui uns 15, viu, Mentira, doutor? deve ser só uns 10, doutor. É uma anabela, inclusive, não é um salto fininho. O ideal, o salto, né, em mulheres, ele até justamente é uma dica até interessante, né? As mulheres com salto mais ou menos por volta de 5 centímetros no máximo são até confortáveis, na verdade, relaxa até um pouco da coluna, por incrível que pareça, porque ela estabiliza, né? Um salto excessivo, né, justamente maior do que 5 centímetros, justamente, ele provoca dores porque ele desequilibra a coluna, ele faz com que a gente tenha aquela velha maior curvatura nas costas, sabe, aquela hiperlordose, né, na lombar, isso sobrecarrega e dá dor nas costas, né? Mas a dica do salto é justamente usar um salto pequeno, né, discreto. É até melhor usar um salto pequeno do que sandália rasteira, porque justamente o salto, ele dá justamente uma estabilidade na coluna, né? Só não pode exceder esse salto, mas salto de 15 centímetros não pode não. Abafa, doutor. Perfeito, doutor Rômulo Pinheiro. Brincadeira, não tá com 15 não, viu? Doutor Rômulo Pinheiro, ortopedista, especialista em coluna, com informações importantíssimas. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção aqui em conversar conosco, tá? Boa semana. Eu agradeço. Muito boa tarde, doutor. Obrigado. Um abraço, de bom. São 4h25. Agora Camila Matias vai trazer as informações do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Eu sou Camila Matias e este é o Giro de Notícias.
começam na próxima quinta-feira, dia 16 de fevereiro. As inscrições para